Bom dia, pessoal. Hoje eu fiquei responsável em falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Dados de Pesquisa Qualitativa do Marcus Banks. E aí, no capítulo 1, então, a gente vai falar um pouquinho sobre dados visuais e o autor inicia falando o seguinte: por que não usar imagens, né, nas nossas pesquisas? Então, ele defende aí duas razões a quais é importante, né, as imagens podem ser utilizadas. A primeira, as imagens elas são onipresentes da sociedade, então elas sempre vão, em um nível maior ou um nível menor, elas sempre vão representar algo aí que a gente está estudando, representar o que está acontecendo. E ele também defende que elas contêm proeminência sensorial, né? Então, elas trazem aí uma sensibilidade que talvez outros métodos de pesquisa não tenham essa mesma característica. A segunda razão a qual o autor defende a utilização de imagens, né, de dados visuais, é que então ela é capaz de levar um conhecimento sociológico aí, que pode não ser acessível por outros meios de pesquisa, e também ele comenta que é fácil você trazer aí os resultados das imagens, mas talvez não seja tão fácil você defender por que é melhor usar a imagem do que outros métodos de pesquisa. Elas são diferentes e elas podem ser muito valiosas em nossas pesquisas qualitativas, né, considerando aí a pesquisa social, e também ela deve ser vista como uma técnica metodológica, né, assim como qualquer outra metodologia. Em relação ao planejamento, os autores eles falam que planejar uma pesquisa com dados visuais não é diferente do que planejar qualquer outra pesquisa, né? E aí, os autores eles sugerem, né? Primeiro, então, você considerar aí o objetivo, o problema da sua pesquisa, aí escolher aí o seu contexto empírico para investigação e então considerar aí os métodos que você vai utilizar para coleta e como você vai dirigir esse problema. Eles trazem no texto a discussão que nem todos os pesquisadores sociais concordam com eles, né? Tem uns que dizem que não é interessante você escolher aí os seus métodos antes de ir para campo. Em relação às questões práticas, eles trazem então que também deve ser levado em conta as questões de orçamento, cronograma, ética da pesquisa, metodologia e tempo, né? Em relação ao orçamento, eles ressaltam aí a questão de que o pesquisador deve incluir não só os custos das despesas com os materiais, né, para você produzir, mas também o que você vai gastar aí para distribuir esses possíveis dados coletados, para poder dar continuidade à pesquisa. E também eles comentam sobre a atenção que se deve ter com o tempo, porque você também vai demandar um tempo aí para poder analisar, transcrever e, e o que ainda você vai precisar ir fazer com os dados coletados. Em relação ao plano visual, em relação a essa metodologia visual, então a gente vai ver que existem duas correntes principais nas ciências sociais. A primeira, então, ela gira em torno da criação de imagens, né, pelo pesquisador. O que vai ser? Fotos, filmes, gravações, desenhos utilizados aí pelo pesquisador para documentar e analisar esses fatos. E a segunda corrente, ela vai girar em torno da coleta dessas imagens produzidas e consumidas pelo sujeito de pesquisa, né? Então, é o sujeito da pesquisa aí que vai ter uma conexão, seja pessoal, seja social, com esses dados, com essas imagens, ou seja o que for aí que está sendo utilizado. Pesquisa visual também vão ter alguns conceitos e alguns termos essenciais aí que é necessário a gente saber para fazer essa pesquisa. Então, o primeiro deles aí é a agência. O que é essa agência? Então, é a capacidade, né, de uma pessoa agir sobre a outra, de influenciar aí num conjunto de resultados, né, para determinada ação. Isso pode ser resumido da seguinte forma: o que essas imagens, o que isso que a gente está analisando
quer passar para nós, né? Quer transmitir. Então aí a imagem ela passa a ser uma espécie de agência, né? Ela passa a ter agência aí sobre os indivíduos, sobre o que elas efetivamente agem, querem dizer. Em relação aos dados, né? Eles podem ser associados de duas maneiras. Em uma associação um pouco mais positivista, esses dados estão lá e estão prontos aí para serem descobertos, né? E já numa associação um pouco mais interpretativista, eles estão lá para passar por um processo investigativo, né? Em que o pesquisador vai interpretar esses dados. Mas os autores deixam claro que, independente de qual associação tiver, eles são dados e estão lá para serem tabulados, revistos, revisados. Em relação ao terceiro ponto, né, o documentário, eles ressaltam que isso não é simplesmente aí um filme documentado ou uma compilação de fotos de uma câmera, mas sim que elas são uma representação, né, de pessoas, de eventos que passam aí a explicar à sociedade os seus processos e também seus cidadãos. Em relação à figura e ao fundo, os autores colocam da seguinte forma, que a figura é o objeto principal e o fundo é todo o resto. Então aí ambos têm importância porque pode aparecer coisas aí que não estavam sendo esperadas. Em relação à moldura, enquadramento ou quadro. Então, existem duas formas literais aí, que são então a moldura física, a qual aquela que você pode colocar em um retrato, um quadro. E a segunda opção seria quando você olha pelo visor da câmera, né? Na pesquisa social, então, né, os sociólogos colocam aí o quadro de pesquisa, né? Então, o que eles querem dizer? Que a pesquisa, ela orienta a narrativa externa, né, de uma imagem e muitas vezes amplia consideravelmente esse quadro. A narrativa, ela vai então se referir à história que está sendo contada por essas imagens que estão sendo analisadas. O oculocentrismo, ele vai se referir aí ao aparente favorecimento da visão em detrimento em todos os outros sentidos na sociedade ocidental contemporânea. A perspectiva, ela tem um significado teórico, né? E aqui ela quer dizer, então, a perspectiva com um ponto de fuga, né? Então, seria a perspectiva a partir de quem está observando aí esses dados. A reflexividade, então, vai ser aí a consciência que o pesquisador tem do seu papel, né? De fazer aí uma reflexão sobre a pesquisa social. A representação, como último ponto, então, não é a coisa por si só, né? Mas é o que ela está querendo ser representado, o que esse dado visual, essa imagem que a gente está trazendo aqui está representando para a nossa pesquisa. No segundo capítulo, os autores vão falar um pouquinho sobre a história desses dados visuais e como eles são utilizados, né? Qual é o lugar deles? Eles comentam sobre a importância da gente saber onde a gente está e como a gente deve se posicionar para a gente evitar possíveis erros que já aconteceram na história, né? Eles vão falar então um pouquinho sobre a fotografia fixa, sobre o uso dos filmes, né? E como a gente estuda os filmes hoje. Então, lá no início, em relação aos anos iniciais, lá em relação à pesquisa social. Então, eles comentam sobre que a ideia pré-darwiniana da evolução biológica foram os primeiros antropólogos, então, né, a tentar entender aí essas sociedades humanas a partir de fotografias, lá nos primórdios da antropologia visual. Na sociologia visual, então, lá no século XX, os estudos que foram utilizados, então, com fotografia, foi quando, ali na depressão,
antes do século XX, né, ali por volta de 1930, começou a se transformar os meios rurais, as pequenas cidades. E aí, na intenção de tentar passar para as pessoas aí confiança e minimizar aí as incertezas econômicas e sociais, a FSA, né, que era uma administração de segurança agrícola, ela contratou fotógrafos para documentar essa vida no meio rural. Então, a partir dessas fotografias, eles conseguiram passar mais confiança para as pessoas, né? Depois iniciou-se então o uso dos filmes, principalmente aí com a chegada do cinema em 1920. E aí na pesquisa, quem iniciou isso, porque viu que poderiam passar aí uma personalidade cultural, elementos da cultura conseguiriam transmitir isso nas pesquisas, foi Mead e Bitson, em que eles passaram a tirar mais de 25 mil fotografias aí para depois poder transmitir o que as palavras seriam inadequadas, né? Então, hoje em dia, né, nesses usos mais recentes aí dos filmes e da fotografia, os autores propõem que a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente saiu aí de um totalmente positivista, a gente começou a se distanciar disso em direção do interpretativismo. Foi quando, então, esses dados visuais começam a ganhar força, né? Aí novamente, eles comentam, porque eles são diferentes e eles falam um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram de 1960 até hoje, né? Eles comentam que foi em 1990 que deu um disparo aí no uso dessas mídias. E, enfim, eles falam que a gente tem que começar a repensar como a gente trabalhava essas questões, né? Afinal, está muito difundido a questão das mídias sociais na pesquisa social.